Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa quando o Atéis ficou revoltado logo depois de ter confrontado o responsável pelo acidente do Doruk. Agora lá fora o Ismael tenta controlar ele, dizendo a ele que ele tem que ter calma, porque ele agindo assim, eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Atéis fica calado e o Ismael continua dizendo que eles não podem agir assim e tenta todo o tempo ali acalmar o Atéis, inclusive pede a ele que fique calmo em uma situação assim, mas o Atéis diz a ele que ele não está preocupado com nada porque esse miserável aí foi quem tirou a vida de seu filho e como ele vem pedir para que ele fique calmo porque isso não tem condição dele fazer. O Ismael diz a ele que ele tem razão, até concorda com ele, que inclusive até ele, se fosse por ele, mandava ele logo para a cidade de pé junto, mas na realidade eles não podem fazer isso nesse momento. O Atéis fica sem palavras e o Ismael continua dizendo a ele, toca no seu ombro, pede para que ele fique calmo porque mais na frente eles vão fazer ele pagar e pede ao Atéis que apenas confie nele. Nesse mesmo momento aí é quando o telefone do Atéis toca, ele vê ali que a Barra atende e pergunta a ela o que foi e a Barra diz para ele que ele tem que voltar para casa imediatamente o mais rápido possível e ele pergunta o que foi que aconteceu. A Barra explica para ele que a Azul tentou tirar a própria vida dela ali e que inclusive nesse exato momento ela está tendo uma crise e que expulsou elas de casa. Ele diz que está bem em Barra e estou indo agora mesmo para casa. Logo quando ele desliga o telefone, a cena volta lá para Barra, que diz a Razete e a Efsun que o Atéis daqui a pouco ele chega e que ela vai ficar esperando por ele ali e que elas duas já podem ir para casa. A Razete diz que não, que lógico que ela não vai embora porque não pode deixá-la sozinha ali, além do mais com todo esse frio que está fazendo na noite de hoje. A Barra continua insistindo, dizendo a ela que não tem o porquê delas três ficar ali esperando e que tá tudo bem, elas podem ir para casa que ela fica esperando o Atéis. A Efsun pergunta a ela se ela tem certeza disso e a Barra continua dizendo que sim, que tem certeza e depois olha para a Razete e pergunta se por acaso ela poderia levar primeiro a Efsun em casa. A Razete diz que sim, que pode fazer isso, mas que também não pode deixar ela ali sozinha e a Efsun diz a mesma coisa, que ela tá certa, que ela, a Barra, não pode ficar ali sozinha porque a Azul não tá bem nesse momento, né? Barra fica em silêncio e Efsun continua dizendo que a Azul não está bem e que ela, a Barra, não pode ficar sozinha ali com ela, mas mesmo assim pergunta se ela acredita que está tudo bem, que ela vai conseguir segurar a Azul ali sozinha. A Barra diz que elas podem ir tranquila, que pode acreditar, não vai acontecer nada, então elas acabam ali sem saber mais o que fazer, elas acabam de fato indo embora e deixando a Barra ali sozinha. Pessoal, percebendo que estamos chegando aos últimos capítulos da novela Essa Vida é Minha, até aqui, qual sua nota que você daria para essa novela? Digita aí nos comentários de 1 a 10, qual seria a sua gratidão de ter assistido essa novela. O 1 é porque você não gostou muito e até o 10 é porque você chegou ao ponto de ter gostado demais dessa novela. Então deixa a tua opinião aí, também o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque eu queria conhecer cada um de vocês. Deixa o seu gostei para que você não perca os últimos capítulos e as próximas novidades que ainda virá em Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês e daremos continuidade ao vídeo. Nesse exato momento, o Kenan está perguntando ali ao Roy Sebo se ele conseguiu acabar de uma vez por todas lá com o Edi. Então ele fala para o Kenan que ele fique tranquilo, que ele não se preocupe, que eles mandaram um homem lá para a cadeia e ele é muito bom e ele vai resolver toda essa situação. Kenan fica muito pensativo e ele continua dizendo para o Kenan que eles enviaram um bom homem e que ele vai acabar de uma vez por todas ali com o Edi. Kenan, por sua vez, diz que tudo isso na realidade é o que ele espera. Nesse mesmo momento é quando a cena muda e mostra a tartaruga entrando lá na cela, dando boa noite ao Edi. Ele senta ali e fica o tempo todo só esperando a oportunidade, o momento certo para acabar de uma vez por toda com o Edi. E é justamente nesse exato momento quando um telefone ali do único policial que está naquela área ali, ele toca, então ele fica observando o movimento, depois se levanta, vai lá, confere que de fato não tem ninguém, depois pega no seu casaco ali, arranca um pedaço do fio do próprio casaco,
coloca nas mãos e diz: pronto, chegou o momento, é agora. Então é aí quando ele se aproxima, taca ali aquele pedaço de fio no pescoço dele e fica o tempo todo ali até terminar o serviço, até que ele consegue finalizar com sucesso o mandado do Kenan. Ele então cochicha no ouvido dele dizendo que o senhor Kenan lhe mandou saudações. Já com Atés, logo depois de ele ter chegado em casa, ele vai se aproximando da Azul e a Barra dizendo que espera muito que ela não tenha se ferido, e então o Atés se aproxima dela, vê ela jogada no chão, chama pelo seu nome e pergunta a ela se está tudo bem. Ela então se senta, fica olhando para o Atés, toca nele, fica dizendo que é muito estranho ficar ali sem o seu filho, fica muito amargurada, sentindo a grande perda que foi ali do seu filho. O Atés diz que sente a mesma coisa, que de fato isso aí é muito estranho. A Barra, por sua vez, fica se lamentando ao ver aquela cena todinha ali, e o Atés em algum momento dá uma olhadinha para a Barra disfarçadamente, e a Barra também olha para ele, e logo em seguida ela acaba indo embora e deixando os dois ali a sós. A Efsun nesse momento vai chegando em casa ao mesmo tempo que tanto a Agnet quanto a Sinep também chamam pelo seu nome, e depois a Agnet diz a ela que sente muito a perda dela, que de verdade sente mesmo tudo que ela está passando agora. A Efsun, muito triste, diz que tudo bem e que agradece muito as palavras delas, e depois a Sinep pergunta o funeral e está marcado para quando. A Efsun fica muito pensativa e ela continua insistindo, perguntando quando vai ser o funeral e quando que vão enterrar ele. A Efsun diz que acredita que será no dia seguinte por volta da tarde ali. A Sinep diz que tudo bem e que elas vão também, e a Efsun diz que tudo bem, que agradece, e depois a Sinep pergunta como que está a sua família. A Efsun diz que estão muito tristes e estão destroçados logo depois de tudo isso. Só que nesse exato momento é quando a Sinep ela começa a falar demais e diz ali nesse momento que a própria tia dela estava dizendo que sabe muito bem o que é perder um filho e que essa dor, ela entende bem direitinho como que é, e a Efsun arregala até os olhos, até que a Agnet chama ela e diz a ela que é bom a gente ir embora para tentar desconversar toda aquela conversa ali, e elas acabam puxando, mas a Efsun ela fica meio confusa ali, sem ter entendido o porquê que ela falou isso, e quando ela entra ali dentro de casa, é nesse momento que o Efsun pergunta a ela se está tudo bem e como foi, como a família está. Então a Efsun caladinha se senta e fica bem pensativa. A Efsun, depois de um tempo, diz que eles não estão nada bem e que eles vão precisar sim de um tempo para se recuperarem. A Sultan diz que tudo bem, que verdade isso é muito difícil, e logo depois a Efsun, que ficou encucada com aquela conversa, ela diz que queria muito perguntar a ela algo muito importante. A Sultan diz a ela que ela pode perguntar, pergunta o que ela quiser. Então a Efsun vai logo direto, e tanto na frente do Elias quanto ali com a Sultan, ela diz que ficou sabendo que ela teve um filho. O Elias olha para ela imediatamente, a Sultan quase se entala com aquela xícara ali tomando aquele chá, e pergunta a ela de onde foi que ela tirou, onde foi que ela escutou isso. A Efsun é muito esperta, percebe logo a olhada que um deu para o outro e pergunta o porquê que eles se olharam assim, com esse olhar tão profundo um para o outro. Eles ficam calados e a Efsun pergunta novamente o porquê que ela está perguntando onde foi que ela soube disso, que lógico que foi a Sinep que disse para ela que ela mesma tinha falado que ela sabia muito bem o que era perder um filho. A Sultan fica até sem saber o que responder, e a Efsun continua dizendo que ela falou que ela percebeu e ela mesma tinha dito o quanto que ela sentia a dor depois do que aconteceu com o Duruk, porque ela sentia a mesma coisa quando ela perdeu ali o seu filho. A Sultan continua em silêncio e a Efsun continua falando que acredita que logo depois de tudo isso que ela ficou sabendo pelos outros, acredita que pode ser verdade, porque algo tão sério assim ela teria dito a ela, né? E não a um monte de gente estranha. Sultan fica calada, enche os olhos até de lágrima, e a Efsun continua insistindo para que ela diga que isso é mentira, né? Que não é nada verdade o que contaram para ela. Ela balança a cabeça afirmando que não, que isso é mentira, e ela depois olha para o Elias olha para ela, e a Sultan continua dizendo que acredita que a Sinep deve ter entendido tudo errado. A Efsun ela fica zoiuda pro lado da Sultan, e a Sultan afirma para ela que ela nunca teve um filho. Nesse momento a cena muda, vai lá para casa do Atés, que está confortável
portando azul, a campainha toca e ela pergunta quem será uma hora dessa, e ele diz que não sabe, mas vai lá para saber quem é. Ao chegar lá, ele vê que é o Smile e pergunta o que foi que aconteceu e pede para que ele entre para que eles possam conversar, e o Smile diz que está sem tempo e queria apenas que ele viesse ali fora para que eles pudessem conversar um pouco. O Atés diz a ele que está tudo bem e vai saindo, e ao perceber o Smile muito calado, ele pergunta a ele o que foi que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de ruim. O Smile diz que era impossível falar com ele e dar essa notícia pelo telefone e que acreditou que era melhor eles conversar pessoalmente. O Atés fica ainda mais encucado com essa conversa e pergunta a ele o que foi que aconteceu e pede para que ele diga tudo a ele agora. Então o Atés vai logo direto e diz que é sobre o Edis, que ele acabou de falecer. O Atés fica encucado e diz: como assim você disse que ele morreu e como foi que isso aconteceu? O Smile então diz para ele que o que aconteceu, que foi outro preso que estava com ele. Ele falou que o Edis chegou o tempo todo ali, ficou lhe insultando, então ele perdeu a cabeça e acabou estrangulando ele. O Atés começa a ficar revoltado e diz ao Smile que isso parece para ele uma grande coincidência, né? E ele acredita mesmo que foi desse jeito que aconteceu. O Smile diz que lógico que ele não acredita em nada disso, mas que infelizmente eles não podem provar nada. O Atés nesse momento fica revoltado porque ele acredita que essa seria a única oportunidade de descobrir o verdadeiro mandante do acidente do Duruk, que acabou ali em sua morte e trazendo uma tristeza enorme e uma aflição para toda a família. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.